Graças a Deus. Queridos, bom dia. Me sinto muito amado por essa igreja. E ontem, sexta-feira, nós estávamos reunidos e eu estava falando para a equipe que Deus nos deu para trabalhar, né? E falando para eles que eles me amam de graça, porque eu não tenho tanta coisa a passar para eles, né? Eu não sei como multiplicar células, eu não conheço tanto. Eu, apesar de ter muito tempo, mas a gente vive o evangelho simples, né? E é isso que faz a diferença. É viver o evangelho simples. Passaram os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Eu sou muito querido, assim mesmo, me sinto muito querido, muito honrado. Vocês são show de bola, essa igreja é linda. Nunca passou pela minha cabeça de um dia fazer parte dessa equipe, de estar aqui junto com o pastor Eloy, né? Nosso pastor Eloy tem um jeito assim de televangelista, né? Televangelista Eloy Pacaia. Mas é uma honra muito grande, é um privilégio, porque o que Deus está fazendo na cidade de Manaus é algo muito poderoso. E é algo de uma grandeza, meu Deus, quando você chegar no céu, você vai dizer, se eu soubesse que era tudo isso, eu teria feito mais. Então não espere chegar no céu, faz agora, para quando chegar lá, você dizer, valeu a pena. Eu tenho uma palavra bem simples, bem rápida, que está em Mateus. Eu estou chamando essa palavra, é uma palavra que ela me acompanha e eu acredito que é a função da igreja. A igreja que não viveu isso aqui, a célula que não vive isso aqui, não tem como florescer, eu acredito que nem viva está. O poder do evangelho e a paixão pelo evangelismo. O poder do evangelho e a paixão pelo evangelismo. Meu Deus, isso aqui só de falar eu já fico todo arrepiado. A paixão pelo evangelismo, o poder do evangelho. E eu queria assim, antes de ler o Mateus, nós vamos ler Mateus capítulo 9 e vamos ler bastante a Bíblia. Se você não está lendo em casa, você vai ler aqui. Quantos ainda estão alegres aí? Dá um glória a Deus bem forte. Eu queria te dar uma introdução de coisas que nós não podemos olhar e ver a igreja como essa introdução que eu vou te dar. Tem 3 coisas que tipificam uma imagem errada da igreja, que nós não podemos. Essas 3 coisas que eu vou te dar, elas são preventivas. Não é que a gente seja uma igreja assim, mas nós não podemos deixar, e você precisa, como igreja, não tomar esse caminho. E não vai estar aí no slide não, mas você anota, que às vezes nós queremos já tudo prontinho, né? Vamos escrever. Na minha época eu escrevi pra caramba, você agora chegou a sua vez, você não quer escrever? Só quer bater a foto? Escreve, traz aí o caderno, escreve, anota, que só a cabeça não consegue gravar. A primeira imagem errada que tem-se da igreja é que a igreja parece um posto de gasolina. Eu vou lá, encho o meu tanque para passear, para me divertir, para minha vida ficar tudo bem, maravilhoso, eu estou próspero, eu estou feliz, eu tenho muito, Deus é maravilhoso. É um posto de gasolina, você está com o tanque cheio para passear. Ninguém enche o tanque do carro só para isso. A segunda imagem é a imagem do cinema, né? Pastor é gente boa, divertido. Não é o Cláudio Duarte, mas é o nosso Cláudio. Gente boa. O louvor tem estrela, gente que canta com a voz maravilhosa. Eu vou lá porque eu gosto do louvor, a salinha das crianças é legal. A imagem de um cinema. E essa última aqui, para mim é a mais terrível, é a imagem de um supermercado, onde eu vou lá, eu compro o que eu quero, eu pego, eu pago, mas eu não sei nem o nome da caixa.
Eu não sei como ela se chama. E detalhe, se esse supermercado aumentar o preço, eu caio fora. Se começar a encher muito meu saco, eu vou embora. Saída pela esquerda, não quero mais, tchau. E detalhe, se esse supermercado não faz promoção, eu também não volto mais aqui. E sabe, graças a Deus, que quando nós chegamos na Igreja da Paz, a gente já tem esse ensino de que nós somos uma igreja responsável, uma igreja de cristãos maduros, cristãos que aprenderam, que estão aqui, mas que não estão aqui só para o consumo, estão aqui porque tem uma aliança primeiramente com Deus, tem uma aliança com o seu pastor, com o seu líder de life, com o seu discipulador, tem uma aliança com a sua família, é um cristão aliançado, não é um cristão que é só para consumir, não, é um cristão que chegou aqui e tem a ideia certa: eu não sou um consumidor, eu sou um provedor, eu estou envolvido na conquista de uma grande obra. Dito isso, eu queria assim ler com você Mateus capítulo 9. Eu quero começar, vou fazer em 3 partes. A primeira dela, o evangelho de poder, que era o evangelho que Jesus vivia, o evangelho que o apóstolo Paulo viveu e que nós estamos vivendo. Quantos estão vivendo o evangelho de poder? Cadê os que estão vivendo o evangelho de poder? Sabe qual é o poder maior para nós desse evangelho? É que nós estamos perseverando até o fim. Às vezes a gente pensa no poder como uma unção muito grande, a gente pensa no poder para curar as pessoas. Isso tudo é maravilhoso e vai acontecer nesse ano do sobrenatural de Deus. Mas sabe qual é o maior poder do evangelho? É que eu e você estamos perseverando até o fim. Porque o último livro, Apocalipse, ele não tem compromisso com os desistentes. Pense em algum herói aí, você vai ver a característica mais forte desse herói foi o quê? Ele perseverou. Abraão Lincoln, ele perseverou, se candidatou várias vezes. Nem a mulher acreditava mais, muito pelo contrário: irmão, me larga disso que tu tá doido. Tem hora que a mulher não acredita, né? A minha muitas vezes desacreditou. Larga a mão disso, vai procurar um emprego nojento. E não é que elas sejam ruins, a gente tem tendência de achar que a mulher não está com a gente. Não, é porque a mulher é mais sensível, a mulher vê mais adiante. Mas a mulher do Abraão Lincoln, deixa isso, larga disso. Ele não, foi e perseverou, e foi até o fim. Quantos homens que perseveraram e tiveram a biografia com poder, que hoje você lê? E a sua biografia, a biografia de um perseverante. Diz o texto aqui: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, cidade de Nazaré, né? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Onde ele chegava, meu amigo? O verbo, a palavra, o evangelho, o poder. E aonde Jesus estava, as pessoas não precisavam. Olha só, presta atenção nisso aqui. Eu sou a favor de mídia, de divulgação, de ter uma boa imagem, de ter tudo isso que a gente tem aqui. Mas vou te falar uma coisa aqui. Sabe o que me pega mesmo por dentro? E foi o que me pegou, porque um vagabundo que nem eu, que não prestava para nada, foi parado debaixo de uma palavra. É a unção que transforma a vida. E vou dizer algo para você: essa igreja é uma igreja ungida, uma igreja cheia da presença, e cada vez mais nós vamos nos enchendo. E sabe o que vai acontecer? Essa unção vai atrair multidões para cá desesperada, porque era isso que Jesus preocupava. Muito pelo contrário, olha a estratégia dele. Quando ele curava alguém, ele dizia: não diga para ninguém.
Ele nem queria divulgação, ele proibia, não diga para ninguém. Alguém disse que isso já era uma estratégia de mídia. Não diga, porque sabia que o fofoqueiro espiritual, ele não consegue, né? Não diga. E o miserável saía espalhando para a cidade inteira. Fui curado, Jesus me curou. Rapaz, mas ele não mandou todo mundo dizer? Pois é. A unção de Jesus curava as pessoas e todo mundo ouvia. Não tinha rádio, não tinha WhatsApp. Sabe, vou falar algo para você aqui. Sabe o que vai fazer a diferença no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, no dia a dia? É essa unção, é esse poder. Esse poder transforma a vida de um pecador. Esse poder gera arrependimento sem que tenha palavras nenhuma. Esse poder muda a vida de um desafeiçoado, de um pobre, de um cego, de um nu, de um miserável, de um casamento onde o divórcio já está na mão do juiz. O poder desse evangelho muda. Ele transforma. É esse evangelho que não envelhece. É esse evangelho que está sempre na moda, que está sempre ativo. Um evangelho de poder, de transformação, de renúncia, de abnegação, de dizer: eu sirvo a Deus não pelo que Ele tem me dado, mas pelo que Ele é. Eu sou apaixonado por Ele, porque o poder dEle está sendo aperfeiçoado na minha fraqueza. Na fraqueza eu tenho encontrado força. No meio da fraqueza eu tenho erguido a minha voz e eu tenho dito: eu não vou separar. Não existe divórcio dentro da minha casa. Não, não, não. Eu estou declarando sobre a vida desse homem que ele é transformado. Eu declaro sobre a vida desse filho o evangelho de poder. Ele se transforma em palavras poderosas na minha boca. Sabe, pode até acontecer do enfermo não levantar, mas eu continuo orando e dizendo: levanta sim, em nome de Jesus. Para mim ele já levantou. Eu tive aí uns 3 meses que eu já não queria mais orar pelos enfermos, porque eu já estava igual aqueles sacerdotes que só dava extrema unção, né? Eu orava e o cara ia embora. E era um negócio que eu já, dentro de mim, aquela impressão: você vai orar por ele, mas eu vou recolher. Eu digo: então nem vou lá. Teve um que eu fiquei assim, adiando, e a família: vem orar, pastor, por ele. E tá bom, eu vou. Era uma mulher. Quando chegou lá no leito, nós começamos a orar. Primeiro falei de Jesus para ela: entrega sua vida para Jesus. Ele é o autor da vida. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Entregou a vida para Jesus com lágrimas nos olhos. Quando fomos orar, ela disse: pastor, eu já vou para minha casa. Eu digo: vai. Eu já sabia, né? Digo: vai, me ajude a levantar, porque eu já vou para minha casa. E eu: peraí que eu vou chamar tua filha. Eu saí de lá, mesmo sabendo que aquela mulher no mundo espiritual, ela estava tendo uma visão de que ela já iria partir para a glória. Mas eu queria que ela levantasse, porque a família estava planejando. Ela vai para o casamento da filha, é o sonho, e ela já melhorou isso. E quando eu saí de lá, eu disse: vai lá que a tua mãe está precisando da tua ajuda. E quando eu cheguei em casa, o telefone tocou dizendo: pastor, do momento que o senhor orou, a minha mãe adoeceu, a mamãe piorou, foi para a UTI. Eu digo: pois é, né, minha filha? Era para tu ter chamado o pastor Eloy, tu chamou o pastor. Por que Deus faz isso com a gente, né? Eu disse: pelo amor de Deus, o senhor, vocês vão achar que o senhor era meu amigo, mas o senhor parece que não está do meu lado. Depois de 2 meses eu fui falar para a família. Ela disse: pastor, a gente sabia. A filha dizendo: eu vi no semblante como é que ela estava. Uma outra ocasião, um senhorzinho que estava com câncer, vocês até oraram aqui, seu Ademir.
Rapaz, mas ali eu estava com fé que ele ia vencer o câncer. E ele foi lá para o SECOM e tudo adiantou, acelerou, entregou a vida para Jesus também com pranto, lá na casa de paz. Aí deu entrada no SECOM e aí nós oramos aqui. Eu digo, rapaz, o homem vai levantar. Mas o homem não levantou, morreu, pastor Justo. Aí eu fiquei bravo, zangado. Eu digo, Deus, não vamos orar por ninguém não, só estou dando a extrema unção. E ele falou para mim assim, vai lá e ouve a família. E eu fui ouvir a família. E sabe, a esposa dele disse, pastor, nós perdemos sim o nosso esposo, ele nos deixou. Mas o que o meu esposo viu, pastor, nos últimos dias, eu não tenho como explicar. Não era mais a mesma pessoa, pastor. Ele estava mesmo debilitado, desfigurado o rosto, mas o rosto dele, ele sorria com os olhos. Você já viu gente que sorria com os olhos? É esse cara que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado. Sorri com os olhos. O cristão é assim, ele tem uma beleza, ele tem uma alegria. E quando Jesus vem com esse evangelho de poder, os fardos são removidos, os julgos são quebrados. Há uma alegria indescritível dentro, que nada desse mundo pode ser parecido, ser imitado, ser copiado, porque é só a alegria do Senhor a nossa força. É uma alegria que o mundo não tem, mas nós temos. Essa alegria chama-se o evangelho de poder. O evangelho de poder. E sabe, levaram um paralítico deitado no leito, e olha só, vendo de Jesus a fé, disse ao paralítico, tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí o versículo 3, esses caras que eram uma pedra no sapato de Jesus, né? Jesus não tinha dificuldade com pecadores, era só com os fariseus, os escribas. Interessante, o que esse cara faz na cidade de Jesus? Lá não tinha templo. Ele também ouviu que Jesus estaria lá. Ele foi só para encher o saco de Jesus. Ouvindo, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe o pensamento, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que saiba que o Filho do Homem tem poder. Sabe para que esse evangelho é o evangelho de poder, e por que nós precisamos compreender? Porque nós precisamos glorificar o nome de Jesus em Manaus. Nós precisamos curar os enfermos para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós precisamos falar desse evangelho de poder para que o nome de Jesus seja glorificado. Aí olha só, alguns textos para nós aqui, só afirmar que esse evangelho de poder. Romanos 1,16, está projetado aí os textos, olha só. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Primeiro para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha, quantos aqui já não tiveram? Quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem 3 meses de convertido? Levanta as mãos. 3 meses. 6 meses de convertido. Tem uma mãozinha levantada. 1 ano de novo convertido. Ah, cadê as mãos? 2 anos. Lá atrás. 3 anos. 4. 5. 6. Está aumentando, pastor. 7. 10 anos. 20 anos. Eita, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora eu vou te perguntar. Lembra quando você tinha vergonha de carregar a Bíblia e de falar de Jesus?
Tinha ou não tinha? Tinha. Vergonha de dizer crente, quem converteu nos anos 90, que nem eu, meu amigo. Meu discipulador, parece que ele sabia disso, ele me deu uma Bíblia que dava 2 dessas, assim, quase o tamanho da pastora Jússi. E eu morria de vergonha porque fazia discipulado, pastor Asmed, 3 vezes na semana. Trabalhava o dia inteiro, 3 vezes eu ia para lá. Eu tinha 2 discipuladores, tão ruim que eu era, o pastor Pablo e o irmão Lourenço. Quando um viajava, o outro me pegava, que era para ver se o cabra não voltava mesmo, né? E me deram essa biblona. E eu ia pela Rui Barbosa. Quando eu passava em frente do Miguel do Jaraqui, a danceteria famosa que tinha, que eu sabia que os colegas, né? Colega da maconha ia estar lá, os miseráveis. Eu pegava a Bíblia e botava dentro do short, porque eu tinha vergonha, mesmo sendo cristão. Eu falei para minha mãe assim: eu vou encapar essa Bíblia, mamãe, eu não gosto dessa cor preta. Eu disse: não, meu filho, uma Bíblia. Então a ideia que eu achei foi essa. Até que naquele dia, haverá um dia no seu discipulado que vai marcar a sua história. Nunca mais você vai faltar no discipulado. E naquela noite, era o irmão Lourenço. Eu perguntei para ele: quem criou Deus? E ele começou, no livro de Gênesis, no livro das novas tribos, me mostrando. Pegou o Salmo 19, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, um dia discursa outro dia, e ele foi. E sabe o que aconteceu? Aquele discipulado, eu saí de lá assim, ó, como diz na linguagem do paraense, lerdo, leso. Eu cheguei em casa, a mamãe me olhou assim e disse: meu filho, o que houve? Eu não sei se ela pensou que eu tinha recaído, né? Aí eu disse: mas por que, mamãe? Teu rosto está brilhando, teus olhos estão tão cheios de alegria. Eu digo: eu tive um discipulado maravilhoso. E quando eu estava saindo da casa dele, que era na 24 de outubro, eu subi e peguei a Raimundo Fona e fui direto. Quando eu dobrei no Miguel do Jaraqui, estava lá o grupo, todo mundo já doido do juízo. Só que eles não contavam que eu também já estava mais doido, mas não era de droga não, eu estava cheio do Espírito. E aí eles começaram: aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, meu irmão, a partir de hoje eu sou cristão para vocês, e Jesus ama vocês. Houve um silêncio. E sabe o que aconteceu? Eu digo: agora eu vou meter o evangelho nesses caras. Eu vou meter o evangelho nesses caras. Agora aqui é a segunda parte já. Vai ser rápido, segunda parte já, o evangelho de poder e o evangelismo de paixão. Evangelismo de paixão. Tem que ser apaixonado. Tem que ser apaixonado, porque só os apaixonados vão ter coragem de falar desse amor tão grande. E sabe, eu comecei a entender que o evangelismo era uma responsabilidade minha. Tem um texto de Ezequiel, no livro de Ezequiel 33, 2 ao 10, ele fala da figura do atalaia. Responsabilidade que o atalaia tinha para quê? Para proteger a cidade. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você aqui. Quantos querem essa cidade protegida? Eu vou te dar a dica do que protege essa cidade. Evangelismo de poder. A função do evangelista. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim: Timóteo talvez estivesse um pouco triste, querendo desistir. Esse é um tempo onde muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão entregando o cajado, dizendo: depois de 15, 20 anos, 50 anos, 30 anos, a pessoa dizendo: eu acho que eu não sirvo para fazer isso. Como é que é, meu amigo? Não é que ele não sirva, é porque há uma influência maligna, sobrenatural também,
que tenta persuadir quem está envolvido na proteção de uma cidade, porque o que protege uma cidade é essa paixão, é esse amor para sair de casa, para evangelizar, para ganhar alma, para discipular, para cuidar bem, para dizer: essa cidade nós estamos preparando para o grande e último dia do arrebatamento, para o grande dia quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. Ele vai encontrar milhares e milhares de pessoas que nós estamos ganhando para Jesus, e nós estamos cuidando bem delas. Por isso Manaus vai sendo protegida, porque um cristão cheio do evangelho de poder, ele tem um rosto brilhante, ele tem um sorriso demais de influenciador, ele tem a graça, ele tem paixão, ele não tem amor pelas coisas desta terra, não, o evangelismo de paixão. E eu digo: meu irmão, eu quero evangelizar, e eu não sabia evangelizar, mas eu sabia que era minha responsabilidade, porque eu tinha lido esse texto de Ezequiel. Eu acho que tem aí: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Versículo 3: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Como ouvirão? Como eles serão avisados? Isaías disse: como ouvirão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Deus está levantando uma geração, meu amigo, que eu costumo dizer que é a geração de carro velho, que aonde para prega. Parou no caixa do supermercado para fazer compra, está pregando de uma forma inteligente para a caixa, buscando os dons espirituais e dizendo: Deus está me mostrando você aqui de um jeito que eu vejo você sufocada, eu vejo você correndo, eu vejo você desesperada, e começa a orar com palavras de sabedoria. E daqui a pouco essa moça do caixa vai sentir que o evangelho de Deus é um evangelho de poder, porque você teve ousadia, porque você se permitiu ser usado pelo Espírito e trouxe uma palavra de sabedoria. Jesus, com uma palavra de sabedoria, tocou o coração da mulher samaritana, quando ele disse: vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Falaste bem, porque esse já é o quinto, e nem teu é esse aí. E aí ela olhou e disse: eu vejo que o Senhor é um profeta. E Jesus começa a interagir num evangelismo apaixonado, e ele ganha aquela mulher. E sabe o que acontece? Aquela mulher vai para a cidade, a prostituta que ninguém queria papo, a rejeitada que ninguém queria conversa, que ela tinha que buscar água meio-dia, agora vai para uma cidade. O que faz uma mulher ir para uma cidade? Para dizer: eu encontrei aquele de quem os nossos pais falaram. O que faz uma mulher desgraçada, desprovida, sem beleza, cheio de tragédias, cheio de incerteza, cheio de amargura, revoltada com Deus, dizendo: eu não acredito mais em nada, eu sou fã de casamento, tanto é que eu estou tentando 5 vezes. Mulher acreditar no casamento. Tem crente hoje que não acredita. Eu vou deixar, pastor, vou deixar, acabou o amor. Ah, meu Pai, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não é inconveniente, não arde em ciúme, não se ensoberbece, não se ufana. Um dia também eu digo: vou deixar. Fui falar, caí na besteira de falar para o meu discipulador, né? Vou deixar, acabou. Mulher só fala e querer separar, e eu também já não estou mais muito afim. E ele foi firme e disse: não, você não vai deixar não. Nós vamos orar, nós vamos determinar. Evangelismo de paixão.
Aquela mulher vai para uma cidade e traz uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Evangelismo de paixão. Eu quero usar algumas figuras que é importante dentro disso que a gente está falando. A figura aqui, a primeira figura está em Cantares, Cantares capítulo 1, do versículo 5 ao 6. Eu usei a figura do atalaia para dizer a responsabilidade nossa como igreja de evangelizar. E eu quero usar agora em Cantares a figura do campo e da noiva. Mas antes de entrar aqui, eu não posso deixar de te falar como que foi a minha experiência com o evangelismo. Eu não sabia evangelizar. Mas trabalhando lá pela missão, dentro do escritório lá do pastor Lucas, eu vi um monte de livrinhos do Evangelho de Lucas, que tinha o barco de saúde na frente. Eu disse: Lucas, me dá uns desses livros, para que tu queres? Quero evangelizar. Ele: pode pegar. Tanto que você quiser, você pode vir pegar. Sabe o que eu fazia? Tinha um dia que eu saía, pegava uma mochila, eu enchia. Eu ia lá para o Rodos, eu ia lá para os barcos. Eu não sabia evangelizar, mas eu sabia que eu precisava ser um cristão responsável. Eu não podia ficar com aquela alegria, com aquele prazer só comigo. E sabe o que eu estava fazendo ali? Eu nem sabia. Eu estava quebrando a força do espírito edomita que quer tomar a igreja, aonde cada um só quer pensar em si, em seu prazer, em sua vaidade, em seu crescimento. Eu estava quebrando a força desse espírito edomita que diz: esse evangelho é do prazer, mas é um prazer só em volta do meu umbigo, eu só vivo para mim. Eu estava dizendo: não, eu preciso falar. Eu estava igual aqueles 4 leprosos que descobriram uma cidade abandonada, que tinha sido tumultuada pelo poder de Deus. O poder de Deus veio sobre aquela cidade dos assírios, eles se mataram um ao outro, a cidade ficou vazia, e daqui a pouco 4 leprosos dizem assim: se ficarmos aqui nós podemos morrer, mas se nós formos lá também corremos o risco de morrer. Mas se Deus já está fazendo algo, como o profeta disse, nós vamos chegar lá e é possível que encontramos muitas coisas. 4 homens improváveis, 4 homens que viviam o evangelho não por conveniência, mas um evangelho por convicção. Vou repetir para você: 4 homens que viviam o evangelho não por conveniência, mas por convicção. A cidade inteira tinha arma. E vou te dizer: nós não evangelizamos porque nós não sabemos, nós não evangelizamos porque não queremos. Não sentimos o poder que transformou de dentro para fora. Porque se você sentiu isso, você não consegue ficar sem falar desse evangelho aonde você for. E eu digo para você: se você ainda não sentiu o poder desse evangelho, é hora, ainda dá tempo, porque o Espírito Santo não derrama esse poder só para alguns privilegiados, não. Ele disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ah, pastor, eu sou um carnal. É você mesmo que ele quer. Eu sou um carnal, pastor. Pois é, mas o Espírito Santo quer se derramar. Quando eu estou te falando isso, sabe que eu lembro a história de David Wilkerson, crente, pastor, assistindo televisão 3 horas, só notícia ruim: o Covid, a infração, o imposto, o Satanás, e não sei o que, e arrecada, e mais isso, e mais não sei o que. E aí você está lá igual um doido já, né? Você já sai de lá já quase endemoninhado da frente da televisão. E o que tu tem, meu esposo? E ele lá, e Deus falou para ele assim: quantas horas você está gastando aí na frente dessa TV? Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Vende essa TV. E ele ainda fez um negócio. Olha, bicho malandro, pastor, né? Vou fazer um negócio com o senhor, eu vou anunciar. Se em meia hora ligaram, que eu não queria vender, né? Em meia hora ligaram para comprar, eu sei que é o senhor. Aí botou, em menos de meia hora ligaram, e o cara, ele disse, ainda questionou e disse para o cara: você nem viu a televisão? Eu disse: eu não vi não, mas já estou mandando dinheiro e vou passar aí para pegar. Agora deixa eu falar uma coisa para ti.
Se Deus começar a tirar algumas coisas de ti aí que tu gosta pra caramba de ficar aí horas e horas, em crente indo pro site de fofoca, meu irmão, eu nem sabia que tinha essa miséria. Esses caras que criaram isso estão encapetados, meu irmão, que é só trazendo notícia de coisa ruim, de que a igreja está derrotada, que não sei quem se corrompeu, que não sei quem isso. Ei, eu anotei algumas coisas aqui sobre o que está acontecendo na igreja, e se você quiser, depois você vai lá e acessa um pastor chamado pastor Elias Dantas. Olha o que ele diz, esse homem, através do evangelismo. O que está acontecendo? Há uma igreja na África, chamada Ototor Church. Ela adotou 20 mil órfãos, crianças abandonadas. E quando alguém pergunta como é o seu nome, vai lá ver no nome do pai e da mãe, está Ototor Church, o nome da igreja. E esses 20 mil abandonados, órfãos, hoje já ganharam mais um tanto, porque hoje eles já são adolescentes. E eles já estão falando para outros órfãos abandonados, e ganhando outros, e ganhando outros. E a igreja não para de crescer. Enquanto tem aí uma pá de miseráveis que se encarrega de prestar um serviço desgraçado, dizendo que a igreja está sendo escandalizada, que está isso, está aquilo, é mentira, porque a igreja é a noiva de Cristo Jesus, e quem defende a noiva é o noivo, e o noivo vai voltar para buscar essa noiva, e ele não vai deixar ninguém macular essa noiva que ele veio para buscar, não, não. Se depender de mim e de você, nós não vamos deixar. Por quê? Porque nós vamos embelezar a noiva através de quê? Do evangelho de poder, do evangelismo de paixão. Olha o que diz que aconteceu no Egito. O batismo lá é 2 anos que o cara fica. O cara quer 6 meses, mas é muito tempo. Mas é muito tempo, pastor, 6 meses. Eu levei 1 ano e meio. 1 ano e meio fazendo a classe Nova Criatura. Demorei menos tempo que o Mobral, né? Que o Mobral eu levei quase a vida inteira. Tirar o ensino médio. Chegou em Manaus, ainda tive que fazer o EJA, o SEJA e o PELEJA para ver se passa. Dois anos no Egito. Aí sabe o que acontece? Uma moça do Islã encontrou Jesus, preparou 2 anos, e a confissão lá não é aquela que faz dentro da água, não. A confissão lá é essa aqui, ó. Você está disposto a abrir mão de toda a idolatria e de se colocar como testemunha do evangelho ao ponto de morrer pelo evangelho? E a pessoa diz: eu estou. E sabe o que aconteceu? É proibido converter ao cristianismo. Só que a família não dá muita moral se o cara está vindo só nos domingos para o culto, não. Mas quando fala de batizar, aí eles pegam corda. Batizar? Porque eles sabem, o mundo aí fora sabe que a aliança mais poderosa dentro de uma igreja é o batismo nas águas. Por que você acha que nós temos encontrado resistência de encher as nossas salas todo domingo? Daqui a pouco vamos fazer o convite, vai vir um monte de gente aqui para entregar a vida para Jesus. Mas a questão não é só eles virem aqui. A questão é eles estarem ali, recebendo para se aliançar. Porque o mundo islã sabe que o batismo é uma aliança poderosa, e só os apaixonados entram nessa aliança, porque eles estão dizendo: eu estou morrendo para as coisas do mundo, e eu estou ressuscitando para uma trajetória com o amado da minha alma, o desejado das nações, aquele que vem, aquele que já está vindo, aquele que vai buscar uma noiva linda. Eu estou pronto para isso. E aí essa menina converteu, batizou, foi para casa. Ela tinha recebido uma bolsa para cursar em Oxford, Inglaterra, não é isso? É isso? Jovens aí. E a mãe toda alegre porque ela ia para lá. Só que no dia que ela batizou, no outro dia ela iria viajar. E lá tem
o povo que cuida lá deles, do islamismo, é chamado o imã, o pastor imã. E a mãe disse: minha filha, eu já tenho tudo preparado, já tenho a carta para você apresentar lá para o imã, e eu estou tão feliz. Ela disse: mãe, eu queria te dizer algo antes de eu ir. Eu não vou lá para o imã. Eu me tornei cristã, mãe. Ontem foi o dia do meu batismo. E sabe o que acontece? A mãe pega aquela garota, 13º andar, empurra ela da janela e mata. E mata. Vai a julgamento, mas não dá nada, porque defesa da honra. Defesa da honra. No outro dia, um outro jovem procura o pastor e diz: pastor, eu quero me batizar. E ele pergunta: você está pronto? Ele diz: eu quero, mas eu ainda tenho medo. Então volta. Passou mais uns meses, ele volta lá e diz: pastor, agora eu estou pronto. E ele é batizado, ele volta para casa. Quando ele chega lá, ele não sabe como dar a notícia para o pai, mas o evangelismo de paixão queima dentro e ninguém consegue. Você quer falar, você quer falar, você quer dizer para as pessoas que você é uma nova pessoa. Cara, o que eu estou experimentando é muito bom. Eu lembro da minha experiência em distribuir os folhetos. Voltava de lá, oh meu Deus. Esse é o cumprimento do salmo que diz: o que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão trazendo seus feixes de alegria. Eu ia para os barquinhos entregar folhetos, só isso. Depois Deus dizia: ora por esse, ora por aquele. Depois sabe o que estava acontecendo? Ele me mostrava as pessoas, me mostrava a pessoa e parecia como se num telão. Isso. Eu chegava com a pessoa: cara, eu não sei o que está acontecendo, mas isso, eu quero orar. O cara estava chorando. Por isso que Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Porque um evangelista, ele não tem uma mensagem, ele é a mensagem. Aonde ele chega está aceso o fogo. Esse cara foi batizado, chegou em casa, ele sentou para o pai e disse assim: pai, eu tenho um negócio aqui para lhe falar. Eu sou cristão, me batizei. O pai começa a chorar, ele não entende. E o pai disse: eu sei que você é cristão, e eu sei que esse evangelho é poderoso, meu filho, porque eu estou com uma semana botando veneno mais forte no seu prato de comida, e você está comendo toda a comida, e você não morre. Eu quero também esse Jesus. E aí? Bora evangelizar? Mas não vale só aquele que o pastor convoca. Tem que ser você. Olha o que diz esse texto. Vai ficando de pé. Eu já passei aqui o meu horário, né? Depois eu pego. É porque esse assunto para mim é muito apaixonado, cara. Esse é assunto de apaixonado. E apaixonado se perde, né? Apaixonado não sente dor, não sente medo. Não vai, enfrenta. Eu apaixonado, no dia que eu estava apaixonado, minha sogra me flagrou saindo da casa dela, dormia lá, Colônia Antônio Aleixo, perdi o ônibus, dormi lá, perdi o horário também, acordei, quando eu vou passando por baixo da porta da padaria, ela agarra no meu cabelo, bonito, né? Eu te conheço. Tu é aquele sem vergonha que entregou a vida para Jesus lá em Santarém. Eu digo: vai ter que falar com o Valdir, que é o meu sogro, vulgo padeiro. Eu digo: eu falo com o Valdir, eu falo com quem quiser, com Deus Eudério, com o Júnior, com quem quiser. No outro dia eu estava lá para falar com o Valdir, e falei com o Valdir. E no ano de 2000, que o mundo ia acabar, eu estava lá indo para o altar casar com a mulher. E já se passaram 25 anos, fiz agora dia 10 de março. E tem hora, meu amigo, que dá vontade de deixar, não dá? Mas experimente fazer o que o Luciano Subirá ensinou. Quando der essa vontade de brigar e de deixar, você vira com tudo assim, ó. Aconteça o que acontecer,
eu nunca vou me separar de você. E eu estou mais apaixonado ainda. Ora com essa mulher de noite. Faz isso. Ora e abençoa. Deus, eu abençoo essa mulher. Senhor, meu casamento é poderoso. Pai, se ela vacilar, ela ainda vai engravidar, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Pentecoste vai vir. Você deixa eu rapidinho só ler esse texto de Cantares. Rapidinho, diz aí, ó. Ele está ali, mas não está aqui. Eu pensava que esse cara, logo que eu olhei, era o super-homem, né, com o escudo na costa. Olha o que ela diz, ó. Eu estou morena e formosa. Deixa eu contextualizar rapidinho. Salomão era apaixonado pela sunamita. Alguns dizem que ele havia pego ela numa dívida de um outro reino. Ela era estrangeira. Quem é eu e você? Somos estrangeiros. Paulo diz que nós somos os gentios que fomos enxertados na videira. Éramos videiras bravas. Ele nos enxertou. E agora a gente produz fruto. Isso não é lindo? E só que Salomão era apaixonado por ela. E os historiadores dizem que um dia ele queria ir ver. Mas se ele entrasse no lagar como rei, sabe o que ia acontecer? Ia tocar a trombeta. Lembra do atalaia? A trombeta ia tocar. E aí o que queria acontecer? Todas as donzelas que estavam pisando o lagar, elas iam se ajeitar, né? Mas aí alguém teve uma ideia e disse: meu rei, você não vai como rei, você vai como camponês, ninguém vai te conhecer. Não foi assim que Jesus veio? Como um servo. Que os judeus não conheceram, até hoje esperam. Mas ele já veio e pisou a primeira vez. Por que ele veio? Porque ele queria ver as sunamitas dele aqui no Amazonas. Ele queria ver a sunamita dele lá no Pará. Lá no Tiningu, ele foi ver a sunamita dele. Ele é apaixonado por você. E ele foi. E aonde ele encontra a noiva dele? Quando ela olha, que ele tira o capuz aqui e ele se revela, ela diz: oh, não olheis por eu estar morena, o sol do deserto queimou a minha pele. Sabe o que ela estava dizendo? O sol do deserto, de evangelizar com paixão, de pisar vinho para mandar para a tua mesa, ele me queimou, mas eu faço isso com prazer. E eu quero te dizer, rei, o sol está queimando por fora, mas por dentro eu ainda sou formosa. Sabe qual é a igreja mais linda desse século? É a igreja que tem o evangelismo de paixão. O sol está queimando, está tudo despencando, mas eu estou no lagar, pisando o lagar, evangelizando, curando os enfermos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o qual me ungiu a pregar aos quebrantados de espírito, a anunciar o evangelho, o ano aceitável da volta do Senhor. Ei, Deus está conosco. E sabe o que mais ela diz? No versículo 2 ela diz assim: eu sou como as tendas de Quedar. O que eram as tendas de Quedar? Os árabes aprenderam a arte de fazer essas tendas e fincavam no deserto. Podia vir um vento que for, não levava essas tendas. A areia não penetrava. Por fora estava um calor, mas quando você entrava dentro das tendas de Quedar, era refrescante. Luzes iluminavam ali, havia um brilho. Sabe o que isso fala para mim e para você? A figura da noiva. Vai ter o comunismo, o socialismo, que acho que vier, meu irmão. Mas nós somos as tendas de Quedar. Iluminados. Brilhante. Sol, calor, nós estamos protegidos. E nós vamos levar mais pessoas para essas tendas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Enquanto eu estou te falando isso, Deus está colocando no meu espírito, diz: desafia eles para vir na sexta-feira orar. Desafia eles a vir na sexta-feira, a clamar aqui. Maior igreja do mundo, 700 mil membros, a última vez que eu li, Paul Yong-cho. Ele começou clamando em cima dos montes, dizendo: venham para o culto, já chegou a hora. E a sogra dele junta vindo, que estava crescendo, disse:
Vamos comprar um lugar para fazer um monte de oração. E até hoje existe esse lugar. Milhares e milhares de cristãos vão nas suas férias para lá para orar. E eles entram dentro daquelas cavernas. E eles ficam ali até 40 dias em jejum e oração pela Coreia. E Deus tem movimentado um grande avivamento. Deus começa a despertar a noiva dele para vir pisar o lagar aqui nas noites de glória. Feche os seus olhos, oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Você é lindo. Nós somos tua noiva. Por favor. Por favor. Não deixe sairmos deste lagar. Não deixe desistirmos, não, por favor. O sol do deserto me queimou. Não olhes por eu estar morena, mas eu ainda estou formosa. É só o Senhor que torna a tua igreja linda, formosa, bela.